nós. Precisamos seguir essa mudança, atualizando o conhecimento em grupo para qualificar cada componente do nosso setor. Ele sendo integrador ou fabricantes de soluções para segurança e tecnologias. Mas não queremos apenas reproduzir ideias. Queremos evoluir. Queremos avançar. Seja parte desse avanço. Seja CT. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Perda Zero. Pessoas, processos e produtos. Sempre às quintas-feiras, transformando a nossa noite com informações relevantes e com detalhes que podem mudar o ambiente, as pessoas e os processos. Então já vai o recado, se acomodem, peguem aí o seu aperitivo, porque alguns já sei que estão usando aí o seu aperitivo, pegue a pipoca, né, Oswaldo? E comece a se divertir conosco, que este é o programa, o melhor programa de todas as quintas-feiras à noite. Uma grande iniciativa do CT Hub, que nos reúne aqui com grandes profissionais. Eu sou Carlos Machado e comigo, meu parceiro Ozawa. É contigo, meu irmão? Boa noite, pessoal. Fala, galera. Depois de algumas semanas, né? Um aqui, outro lá, outro acolá, estamos juntos novamente, né, Machado? Finalmente, aí, depois de 3-4 semanas, fazendo o programa juntos e trazendo aí para vocês, né, muito conteúdo, muita simpatia e sempre, né? A quinta-feira reserva para todos o CT Hub, um MBA em segurança, e o Perda Zero faz parte desse contexto. Como sempre, o melhor programa do YouTube às quintas-feiras, às 20 horas da noite. Show, é isso aí, Osal. E hoje imperdível, né, Osal? Como nós sempre dizemos, imperdível. Hoje conosco, a doutora Ellen Lopes. Doutora Ellen Lopes, uma amiga, uma grande profissional da área, que vai estar aqui com vocês de maneira muito saborosa, falando de alimentos, de segurança alimentar e também de food defense. O tema de hoje, então, segurança dos alimentos e food defense. Um tema que para alguns ainda é novidade, terá muitas curiosidades, mas eu vou deixar com a maestria hoje, Ellen Lopes. Seja bem-vinda, Ellen. Muitíssimo obrigada a você, Carlos, a você, Anderson. Eu já pude perceber aqui que o Perda Zero escolheu figuras como vocês, que são, além de simpáticas, eu vou falar, são bonitos, tá? Ok? Ganhamos a noite. Então, hoje, as moças bonitas que estão aqui nos vendo, hoje tem 2 moços bonitos e simpáticos aqui, tá? Zeramos o jogo agora. Muito obrigada pela oportunidade da gente falar um pouco de segurança de alimentos, de food defense. Eu tenho uma história de em torno de... Eu não vou contar quantos anos tem a mais, não, mas tem mais de 40 anos. Mas, Ellen, eu quero te interromper para dizer... Você vai me interromper. Vai acontecer em alguns momentos, você vai matar a curiosidade de todo mundo, porque é o seguinte, pessoal, os nossos ouvintes, já entrou gente aí no meu LinkedIn, porque eu sei que estão lá em Portugal, da onde a Ellen veio agora, recentemente, passou um período em Portugal, está vindo com informações, depois de treinamentos, de emoções, que vai compartilhar alguma coisa conosco. Mas, Ellen, eu quero que você fale um pouquinho sobre... Eu conheci a Ellen lá em 2012, então é um pouco tempo de jornada que estamos juntos aí trabalhando como parceiros, né? Mas, Ellen, eu quero que você fale um pouquinho da sua trajetória, de todo esse universo do conhecimento voltado para esse tema tão relevante. Então, você, com toda a maestria, a noite é sua. Vamos lá. Muito obrigada. Eu já estava aqui pulando as coisas, né? Então, já estava falando aqui do tempo que eu tenho de carreira. Eu parei nos 40, viu, gente, tá? Né? O resto eu não faço as contas, porque depois de 40 não precisa fazer mais as contas, não, né? A minha formação é farmácia e bioquímica, me formei pela USP, tenho doutoramento e mestrado na área de ciência de alimentos também na Faculdade de Ciências Farmacêuticas USP. Sou CEO do Grupo Food Design e presidente de uma ONG que se chama Instituto de Responsabilidade Social Food Design. Essa ONG foi fundada com alguns colegas com o objetivo de ajudar e estimular pequenas empresas a
crescerem através de uma visão holística de qualidade que engloba a qualidade, segurança de alimentos, segurança de trabalho, sustentabilidade, comércio justo, inclusão social. A gente pretende, claro que a gente não consegue abraçar tudo de uma vez, mas todos já estão convidados a entrar no site tanto da Food Design quanto da ONG para entender um pouquinho melhor o que a gente faz. E na Food Design, até onde eu saiba, a gente foi pioneiro na consultoria de qualidade e segurança de alimentos com foco em indústria de alimentos, né? Por que eu digo até onde saiba? Porque até onde eu sei, eu não conheço todas as empresas que trabalham nessa área no Brasil, tá? E paralelamente, aí, para acompanhar um pouco a evolução do que vem pela frente e não ficar parada só em segurança de alimentos, eu cursei um MBA de gestão de desenvolvimento sustentável, fiz um curso de especialização em marketing e recentemente estive na Espanha junto com a Vera Kiss, a Food Design foi parceira da Vera Kiss, num curso de qualidade e segurança de alimentos. Eu dei uma pequena parte do curso e pude assistir o outro professor que tem uma grande experiência de União Europeia na área de segurança de alimentos, visitamos várias empresas, foi uma experiência bem legal. E Portugal, eu estou começando a entender um pouco o mercado com vistas a talvez no futuro fazer algum trabalho lá, tá? Então, já fiz alguma coisinha, mas ainda de pequena monta, tá? Então, basicamente é isso. Ela é modesta, você percebeu, né? Quem tem muito menos do que esse conhecimento teria aí meia hora para apresentar, mas, Ellen, nós entendemos que o seu conhecimento contribui muito, e eu fui seu cliente no começo da nossa história, lá em 2012, e pude participar da dedicação, do empenho da sua organização voltada para a proteção de alimentos. E eu me lembro que quando eu que vim do McDonald's e fui para Mondelez, né, em 2 empresas de alimentos, falando no começo de segurança alimentar, e fui com o objetivo e o foco principal de implementar o Food Defense lá na Mondelez, você sabe que nós tivemos uma jornada intensa, mas valeu super a pena, né? Até hoje nós temos o selo garantido de qualidade. Garantido. E tem um detalhe, aí eu sou obrigada também a dizer que a interação com você foi espetacular, porque por mais que a gente tente ajudar os nossos, eu prefiro chamar de parceiros do que clientes, tem também o quanto o lado de lá se dedica, e você fez um trabalho espetacular, né? Então... Obrigado. Somos uma equipe, todos juntos somos melhores. Excelente, maravilha. Sobre essa trajetória, Ellen, eu queria que você falasse um pouquinho mais, porque eu sei que o pessoal está curioso, e para abrir, daqui a pouco o Osal vai começar a disparar perguntas que o pessoal vai mandar aí. Não faz pergunta difícil não, tá? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a segurança alimentar, e quando você entrar lá dentro de Food Defense, porque nós fizemos o chamamento, inclusive de sabotagem, dividir aquelas particularidades do intencional e não intencional, que é tão relevante para quem não conhece o tema. Pode ser? Pode ser. Né? Primeiramente, até vale a pena a gente... É comum que a gente chame de segurança de alimentos, de segurança alimentar, né? A gente mistura ainda muito isso, mas vale dizer, primeiramente, que o Códex estabeleceu que Food Security é o equivalente à segurança alimentar, que se refere à política de prover a uma população alimento em quantidade, qualidade apropriada, e dentro da qualidade, uma das grandes dimensões é segurança de alimentos. Então, o chapéu segurança alimentar, ele é muito maior do que segurança de alimentos, e aqui a gente vai estar falando de segurança de alimentos, tá? Voltando, então, à sua pergunta, né? A ideia é falar de por que segurança de alimentos é tão importante, é isso? A diferença, então, falar sobre essa diferença que muita gente confunde. O que é Food Defense? É a mesma coisa de segurança dos alimentos? Então, deixar claro qual é a grande pegada, né, para identificar o que é Food Defense, quais são as características do Food Defense e a segurança dos alimentos nesse caso. Legal. A segurança de alimentos, que o Códex chama de Food Safety, então, segurança alimentar, Food Security. Segurança de alimentos, Food Safety, que é tudo que a gente tem que fazer
para garantir que o alimento não tenha contaminação, que não tenha contaminação acidental. Então, aqui vai uma característica muito importante da segurança de alimentos e que diferencia de food defense. Então, perigos acidentais químicos, físicos, microbiológicos. Mais recentemente, de algumas décadas para cá, a gente começou a falar também de alergênicos. No caso dos Estados Unidos, se a gente quiser exportar para os Estados Unidos, a gente tem que contemplar também perigos radiológicos, e eu diria, aprendendo com a questão toda do que às vezes os Estados Unidos faz e que sai na frente, a gente tem que pensar também em perigos radiológicos, né? E tem mais uma outra característica, né? Quando eu fiz a faculdade, eu nunca tinha ouvido falar de vaca louca, né? Mas depois a gente teve todo um problema com a vaca louca, que foi na década dos anos 90, né? Um surto na Grã-Bretanha, e aí eu comecei a estudar para entender, não só eu, né? Toda a torcida do Corinthians interessada em food safety começaram a acompanhar o caso para entender, afinal de contas, que história é essa da vaca ficar louca, tá? E aí se descobriu que é um prion, e prion não é um ser vivo, ele é uma proteína. Aí eu fiquei mais louca ainda, porque eu aprendi que proteína a gente digere, a gente não consegue uma passagem direta de proteína em geral nas nossas membranas que recobrem o nosso intestino após o processo digestivo, as proteínas estão quebradas. Mas esse prion é tão doido que ele consegue atravessar e chegar no cérebro e desenroscar as proteínas cerebrais e fazer o cérebro ficar tipo uma esponja. Por isso que é chamado espongiforme, né? Uma síndrome espongiforme. Então, isso inclusive levou a N outros, com N outros casos de contaminação, levaram a que o assunto de segurança de alimentos ganhasse muita evidência, muito foco nas últimas décadas. Então, este é o lado acidental. Food defense é a outra face de uma mesma moeda, que é a segurança de alimentos, ou se a gente quiser falar, proteção de alimentos. Então, um lado é o acidental, este é o lado proposital. No início, no passado, né, quando eu comecei a trabalhar, a gente pensava só nos perigos acidentais. Mas, quando teve o ataque às Torres Gêmeas, em 2001, os Estados Unidos começaram a ter alguns problemas ou suspeitas de atos de bioterrorismo, e começaram a, muito apropriadamente, se perguntar e investigar e estudar a possibilidade de contaminação de alimentos. E aí existem muitos casos na história, inclusive alguns acontecidos nos Estados Unidos, de contaminação proposital de alimento, né? E, em função disso, então, os Estados Unidos lançaram o que é chamado de Bioterrorism Act, então, lei de bioterrorismo, e, a partir daí, começou-se a estudar e, pouco a pouco, a exigir que sistemas de gestão de segurança de alimentos tivessem embutidos nesse sistema todo de gestão ações de prevenção contra a food defense. E estudando food defense, o que a gente vê? Quais são, em geral, os atos de food defense, né? O primeiro deles é sabotagem, e por isso que a chamada foi sabotagem. Por que uma ênfase maior em sabotagem? Porque esse é o perigo maior que, em geral, as empresas têm. Por quê? Porque uma pessoa insatisfeita pode fazer uma sabotagem. Tem um lado, digamos, de vantagem, outro de desvantagem, em cada um dos tipos de atos de bioterrorismo, de food defense. Então, quando a gente pensa em sabotagem, o ruim
O muito ruim é que, dependendo da sabotagem, isso pode cair na imprensa e pode virar um grande problema para a empresa. Embora ele tenda a ser de um ato de pequeno alcance, de pequena abrangência. Em geral, então, o funcionário descontente vai lá e ele contamina com algo que ele tem na mão, né? Então, eu, inclusive, vi acontecer com um cliente nosso, né, um ato de food defense, muito grosseiro, por sinal, tá? Então, era uma vez um moinho, então eu vou contar o milagre sem contar o santo. Era uma vez um moinho onde a gente estava implementando um sistema de segurança de alimentos. E a gente estava bem no início, e a gente comentou da importância de criar, enfim, todo um ambiente positivo e de deixar que as pessoas possam mostrar os seus erros e não entrar punindo severamente, ainda mais se foi um erro, que fique claro que ele foi um erro acidental, né, e não proposital. Claro, proposital manda-se embora com todas as honras e glórias. Bom, estávamos um dia lá e, de repente, chega um dos diretores, possesso, espumando, dizendo que ia mandar todo mundo embora da área de acondicionamento. Aí eu sentei com ele, respirei fundo, pedi inspiração, né? Vamos conversar, mas o que aconteceu? Terceira vez que tem uma reclamação aqui de caneca dentro do saco de farinha de trigo. E dessa vez veio, inclusive, pedaço de vassoura. Então, é óbvio que isso é proposital. Eu estou falando muito alto, desculpa. Eu me entusiasmo. Então, tá bom. E aí, eu falei, mas por que você vai mandar? Por que você pensa em mandar todo mundo embora? Todo mundo embora? Todo mundo teria junto feito isso? Porque é meio óbvio que se são 3 reclamações em seguida, em pouco espaço de tempo, acho que tinha sido em um espaço de um mês. Então, é claro que é proposital, tá? Mas por que você vai mandar todo mundo embora? Porque não consigo saber quem, porque ninguém fala nada quando eu pergunto. Eu falei, claro que não vão falar. Uns porque não sabem, e os outros porque, se souberem, não querem acusar o colega, tá? Então, melhor se acalmar, porque é muito importante, então, que a gente mantenha esse aspecto positivo aqui dentro da empresa, e com calma você investiga e tenta descobrir quem é o culpado, tá? Bom, resumindo, depois de um tempo ele descobriu quem era o culpado, e pior, era o supervisor da área. Tá? Então, a pessoa que deveria dar exemplo estava fazendo o quê? um ato criminoso, né? Então, e daí em diante eu comecei até a prestar bastante atenção. Essa época ainda não se falava ainda muito de food defense. A primeira vez que eu tive mais contato com food defense deve ter sido 2005, 2006, que eu fui auditora durante muitos anos de um sistema que, para mim, foi o melhor sistema que apareceu de auditoria até hoje, que chamava FPA Safe, que depois virou GMA Safe. GMA era de Grocery Manufacturers Association, Safe de Supplier Audits for Food Excellence. Era um sistema de auditoria bem mais profundo do que se faz hoje nos sistemas de gestão de segurança de alimentos. Como ele era mais profundo, ele acabava sendo mais caro, e eles perderam competitividade com os sistemas que são bons. Eu não vou dizer que não são bons, são muito bons os sistemas que a gente tem de certificação, mas comparativamente esse era melhor, e eu posso dizer, mas um monte de gente não vai nem poder constatar, porque não se faz mais, tá? Mas só para ter uma ideia dos ouvintes, o auditor tinha por trás toda uma sistemática de tudo que ele devia avaliar, e ele não podia deixar de avaliar nenhum item. Se tivesse que deixar de avaliar algum item, ele tinha que justificar, tá? Então, às vezes, acontecia de não dar tempo e a gente fazer alguma observação de falta de tempo para coisas que eram menos importantes de acordo com o risco do produto, né? Eu já fui auditora de 9.000, eu já fui auditora de BRC, enfim. E o que acontece via de regra? São bem feitas, mas
se você não vê todos os itens, quem está do outro lado não sabe o que você não viu, porque você vai botar conforme, tá? No GMA Safe não podia. E a gente era avaliado, o auditor era avaliado por toda a conformidade que tinha que ser cumprida. Por exemplo, tratamento de não conformidade, pegue pelo menos 2 casos ao acaso. Então, tinha toda a amostragem já prevista, né, uma amostragem de sistema para fazer o que a gente deveria sempre fazer numa auditoria, que é to challenge the system, que foi o meu primeiro professor quando eu fui treinada em ISO 9000. Eu acho que eu fui a primeira auditora de 9000 para alimentos, que foi pela Vanzolini aqui no Brasil. Mas por que eu acho? Porque, mais uma vez, eu não sei se teve outros, né? Mas, enfim, então, só contando um pouco de história, e lá eu tive contato, então, e fui treinada inicialmente em Food Defense. Na época, a gente usava muito o sistema do FDA, que era o Carver Shock. Agora, eles já mudaram o sistema, a gente tem um outro sistema vigindo pelo FDA, que se encontra no site deles, tá? Ellen, é tão bom você já fazer, a gente combinou, viu, pessoal? Nada, a gente não combinou, mas pontualmente esse cronograma se cumpriu a ponto dela tocar agora no FDA. Lá na frente eu quero falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu queria, Ellen, nesse momento, eu estou vendo aqui que tem convidados, eu quero agradecer aqui os nossos convidados envolvidos no tema. O Anderson já está vendo algumas perguntas aí capciosas estão chegando, algumas até interessantes, que alguém conhece o tema, né, para falar dentro dos alergênicos e tudo mais. Então, nós vamos te fazer essa pergunta já. Eu só queria compartilhar um pouquinho, os colegas estão chegando. Eu não vi, Osal, o Neves está aí conosco? O Neves é um grande amigo, não, Neves parceiro. não. Neves está de férias, na Disney. O Neves é de uma empresa de bebidas, Ellen, é da Heineken, é um parceiro nosso, apresentador do programa anterior, um programinha que existe antes do nosso, chamado Tacada de Mestre, programa com menor audiência, programinha, brincadeiras à parte, é um grande parceiro, um grande gerente, e já falamos muito sobre Food Defense também, porque ele é de uma empresa de bebidas. E eu mandei aqui o convite para ele, não sabia que ele estava de férias, então, Neves, enjoy, aproveite suas férias. Mas eu queria colocar o seguinte, essa parceria que existe, Ellen, eu queria que você falasse um pouquinho, porque os Food Safety, o Food Security, o Food Defense, qualidade, segurança corporativa, o nível de vulnerabilidade, que é uma praia que nós atuamos, né, desde a acessibilidade, visibilidade, vulnerabilidade, mas eu queria que você falasse um pouquinho a representatividade do FDA, para quem não conhece, o que é o FDA nessa norma, um pouquinho do FAC 22000, PAS 96, o que foi, para as pessoas entenderem o arcabouço. Tem muita gente que conhece, mas muita gente não sabe o que é. Então, você pode dar uma pincelada e, na sequência, o Anderson já vai enviar as perguntas para você, ok? Beleza. Bom, para quem não conhece, o FDA, o Food and Drug Administration, ele corresponde à nossa Anvisa. O FDA está ligado ao Ministério da Saúde, então ele cuida, assim como a Anvisa cuida também de fármacos, de alimentos, de equipos médicos, né? Então a estrutura é semelhante. Aliás, tá? Para quem não sabe, a Anvisa foi criada nos moldes do FDA. Foi no governo FHC que o Serra foi visitar o FDA, na era FHC, se instituíram as agências regulatórias, tá? E o Serra foi visitar o FDA, dizendo que iria usar, então, o FDA como benchmark para criar uma agência regulatória aqui no Brasil. Eu me lembro que eu ouvi, eu falei, quaxa, quaxa. Meu pai tinha essa expressão quando ele duvidava, né? Quaxa, quaxa. Eu interagi bastante no início do FDA, da Anvisa, e realmente a estrutura da Anvisa, ela é bastante semelhante à do FDA, e eu respeito pra caramba o trabalho da Anvisa aqui no Brasil, tanto na área de alimentos quanto na área de fármacos. Tem uma equipe muito competente e, para quem também não sabe, faz parte do desenho da agência regulatória não ter interferência política. Se tem ou não tem, eu não estou falando, tá? Estou falando nada porque hoje não pode falar de política, porque senão apanha,
tá? Então, estou falando nada, eu só estou dizendo que é óbvio que uma agência regulatória tem que ser técnica, ponto final, baseada em ciência, ponto final. Quem discordar, óbvio que pode discordar, né? Estamos numa democracia, mas certamente quem discorda é porque não tem boa formação científica, ousaria dizer. Tá? Ou se teve boa formação científica, jogou fora, porque eu conheço gente que teve boa formação científica e eu vi outro dia a esposa do Zelensky usando uma expressão que eu achei fabulosa, cegueira das crenças. Então, eu conheço gente que, por cegueira de crença, resolveu jogar sua formação fora, mas isso é outro tá? Certeza, muito bom, Ellen. E certeza que o teu tema ele tem uma conexão muito grande com todo mundo que está aqui participando, Ellen, e as perguntas, como o Machado colocou, estão vindo bem técnicas, inclusive, com certeza, de pessoas que atuam, né, dentro do Food Defense, dentro do segmento. E aí eu vou trazer para você um questionamento aqui do Vitor Burgon, que ele mandou assim. Vitor Burgon, vamos lá. O máximo que pode acontecer eu não souber. Se eu não souber, gente, eu falo que eu não sei. Se for algo que eu posso pesquisar, aí a gente pede para a pessoa dar o contato, eu pesquiso. Agora, se for uma tese, eu não vou ter tempo. Vamos lá. A respeito dos contaminantes inorgânicos e micotoxinas em alimentos, quais as principais estratégias da indústria de alimentos frente a esse problema? Tá. Eu vou começar pelo inverso, micotoxinas. Se alguém que estiver assistindo não souber o que é micotoxina, é toxina que vem de fungos. Há fungos que produzem micotoxinas. Exemplo mais conhecido é a aflatoxina, que é produzido pelo fungo Aspergillus flavus, que é relativamente comum, hoje em dia está bastante controlado, no amendoim, tá? Esse fungo, ele é muito disperso no nosso solo, praticamente em qualquer região que você cultive amendoim, onde se possa cultivar amendoim, você vai encontrar esse fungo, tá? E aí, mas não se preocupem, gente bonita, porque a micotoxina só vai se formar se houver condições inadequadas de tempo e de temperatura. Então, no passado, inclusive, se plantava, era comum ter 2 safras, e uma delas coincidia de, em geral, ter risco de chuva, mais risco de chuva nas colheitas. Então, era uma condição muito adversa e um risco de formação de micotoxina muito grande. Bom, teve uma época, inclusive, que o PROCON fez a avaliação de vários, foi o PROCON? Já não me lembro quem fez, porque tinha um programa também do Inmetro de fazer análise de vários produtos, então eu só não lembro de quem foi a iniciativa, mas enfim, várias marcas foram envolvidas, a gente teve até uma das marcas, a gente assessorou, e deixando, senão eu vou entrar na micotoxina demais, a pergunta é, qual a estratégia? Isso. A melhor estratégia, então, para qualquer micotoxina o que prega-se na segurança de alimentos, fazer o estudo do APPCC, Análise de Perigo de Pontos Críticos de Controle, tá? Eu tenho que fazer para as matérias-primas e processo. Então, exemplificando, se eu vou usar amendoim, eu tenho que fazer essa análise no amendoim, tá? Se eu não conhecer, eu tenho que procurar quem conhece ou vou ter que estudar. Então, vamos supor que eu não soubesse. Eu tenho que estudar perigos de contaminação do amendoim. Né? Então tá bom. Aí eu vou na literatura e vejo que tem esse perigo. Tá? Isso é o perigo. A aflatoxina é um dos carcinogênicos naturais mais poderosos que se conhece, só dá câncer de fígado, que ainda é extremamente difícil de curar. Tá? Então, óbvio que é um perigo de alta severidade. A probabilidade de ocorrência, no passado, era muito mais alta do que hoje, porque houve todo um trabalho em função disso, não só da Anvisa, como formou-se até uma associação de produtores de amendoim, a Anvisa fez norma no formato de legislação, obviamente, a respeito.
Então, é identificar o perigo. Probabilidade de ocorrência. Aí tem duas situações. Eu planto amendoim, eu controlo amendoim, eu esterilizo o solo, ninguém faz isso, mas enfim. Eu estou só brincando com a ideia. Então, eu analiso e tenho segurança de que eu não tenho. Tá? Isso é uma situação. Na prática, quem trabalha com grandes volumes de amendoim vai trabalhar com vários fornecedores e, em geral, deve-se, então, ter um trabalho junto aos fornecedores de orientá-los de como eles fazem desde o plantio até a colheita e ver quem beneficia, né? Aí ver o beneficiador para sempre fugir da condição de tempo eu falei tempo, temperatura, eu falei tempo, tempo, temperatura e umidade. E, sobretudo, umidade e temperatura. Então, eu tenho que fugir de colheita em chuva, eu não posso arrancar as plantinhas e deixar a raizinha úmida, eu não posso deixar ali tudo amontoado, porque daí no sol, calor, umidade, vai começar a multiplicação. Então, começa desde o campo até o beneficiamento, para que eu tenha o maior nível de segurança. Agora, como a gente tem, em geral, tendo várias fontes, a gente não consegue essa certeza, então aí a gente vai entrar com um processo amostral intensivo na entrada desse amendoim, fazer amostragens ao acaso, se for caminhão é 5, se for sacaria é 3, né? Enfim. Basicamente é isso, análise de perigo e pontos críticos de controle, se necessário, eu vou transformar essa matéria-prima num ponto crítico de controle, analisar e só uso se ok, tá? Se não, eu devolvo, tá? E, só que tem gente que não devolve, tem gente que mistura, mas deixa quieto aqui. Mistura para poder diluir, tá? Não é uma prática considerada adequada. Tá? Então, micotoxina é isso, inorgânicos, tá? Os inorgânicos, eles podem vir eu tenho quando eu falo de inorgânico, gente, é um monte de contaminantes, eu posso ter contaminantes que estão se disseminando no meio ambiente, tá? Se a gente pensar, por exemplo, dioxina é um contaminante, não, dioxina é orgânico, falei bobagem, tá? Inorgânico, vamos dizer, por exemplo, metais pesados. Então, metais pesados, como podem chegar no produto? Se eu tenho um produto de origem agrícola, se o meu solo tiver contaminado com altos níveis por exemplo, de metais pesados, o metabolismo da planta, em geral, vai assimilar isso e eu vou poder ter um risco. Então, mais uma vez, em geral, a gente trabalha hoje em dia com segurança de alimentos, muito com essa visão do campo até o garfo. Antigamente falava mesa, mas é garfo porque o próprio consumidor vai ter uma ação que pode até contaminar o produto, tá? Então, eu tenho que começar lá no campo fazendo o quê, tá? Espera um pouquinho, eu vou mostrar aqui para vocês, vou ver se vocês veem aqui. Agora, quando a gente faz online, ó, aqui, tá vendo? A minha cachorrinha veio pedir carinho aqui. Celebridades aqui, hein? Participação especial. Participação especial, chama Pitia, né? Ela escapou. Deixa eu só pedir para... Dá para fechar aí a porta, por favor? Bom, deixa. Todo mundo acostumou que online acontece essas coisas, fica mais divertido. Mas então, voltando, então muitas vezes não, se recomenda que comece lá no campo com análise de solo. Eu pego a minha área, divido em talhões e cada talhão eu vou fazer análise de solo para poder entender se eu tenho um solo que poderá me trazer o risco. Esse é o melhor cenário. Tá? Ellen, você me faz lembrar que, pela cronologia, você conheceu o Food Defense em 2005, 2006. Eu fui ouvir disso lá em 2012, efetivamente, 6 anos depois, porque eu não era um cientista do tema até então, e me apaixonei por esse trabalho. Eu me lembro que em 2003, nós, enquanto no McDonald's, fomos avaliar a questão do solo na Argentina propriamente dito, para a plantação das batatas que fornecia o fornecedor do McDonald's. Para não mentir sozinha, você está me ajudando aqui, né? É isso aí. Então, essa foi a questão na época. E depois, conhecendo já o Food Defense através de vocês,
nós fomos também avaliar as plantações de amendoim, porque lá na Mondelez tínhamos os nossos deliciosos produtos que continham amendoim, né? Então, nós tínhamos que avaliar os fornecedores e mais, como a Ellen falou, pessoal, toda essa cadeia de valor, desde a plantação, como deslocamento, né, o transporte, como armazenava, para saber efetivamente lá na nossa matéria-prima, para não gerar um produto contaminado, e se acontecesse, identificar em que momento, né, Ellen, que esse estágio aconteceu. Então, super relevante com conhecimento para quem está no mercado, sabe a importância de ter aí uma task force avaliando esse produto. Só uma contribuição para o tema. Muito obrigada. Então, e foi muito providencial para mostrar que é a visão de cadeia. É óbvio que se eu sou um pequeno fabricante, eu tenho uma rotisserie, né? Eu não vou lá até o campo ficar avaliando o amendoim no campo, eu não tenho essa condição, tá? Mas aí vem também toda a questão da abrangência do risco, porque uma coisa é eu ser um tamanho Mondelez. Então, se eu tiver um lote contaminado, a minha abrangência é muito grande. No caso da rotisserie, o risco às vezes é um pouquinho, talvez, dependendo do conhecimento dessa empresa, pode ser um pouco maior, até porque no nível food service nós estamos muito atrasados no Brasil, tá? Na União Europeia a coisa está muito mais avançada e eu tive a oportunidade de conversar com colegas de Portugal e lá efetivamente todo restaurante tem que ter uma assessoria de food safety, que vai ajudá-los a fazer HACCP, BPF, né? Nós estamos começando a ficar, antigamente era alguns anos atrás, daqui a pouco nós vamos começar a estar anos-luz atrás deles, né? Então, eu fico um pouco preocupada que a gente tem bolsões de excelência no Brasil, especialmente em indústrias que têm toda essa filosofia como Mondelez, Nestlé, Unilever, lá, e BRF, não é só multinacionais estrangeiras, multinacionais brasileiras também. E não só, tem pequenos, eu tenho alguns pequenos produtores que têm uma filosofia de qualidade exemplar, mas especialmente nos pequenos é mais difícil essa mentalidade. Até por isso, essa é uma das razões do porquê a gente, com os colegas, a gente constituiu a ONG, porque os pequenos, eles pouco são cuidados pelo nosso sistema e a gente, então, pode ser muita pretensão, mas a gente quer ajudar esses pequenos, porque não tem nenhuma associação, tem várias associações de vários produtores, que englobam grandes e pequenos, mas, assim, grande apoio para pequenos quanto à segurança de alimentos, não tem muitas organizações cuidando disso, e a gente, então, formou essa ONG, o IRSFD, eu convido a todos vocês, para nos ajudarem a disseminar a segurança de alimentos, não só entre os pequenos, mas assim como existe a Lei Rouanet, a gente gostaria que muitos empresários, assim como eles doam para a arte, por que não ajudar os pequenos a se desenvolverem para o bem da população e até para o bem da própria indústria, porque eu posso ter mais fornecedores capacitados, né? Com certeza. Eu tenho até dó de te interromper, porque esse tema é saboroso, como eu disse, mas o Ozawa está ali aflito, que ele está com umas 5 fichas na mão para fazer perguntas. Eita, vamos lá. Ozawa, vê se você consegue pegar as perguntas dos nossos ouvintes, que tem algumas aí excelentes. Eu vi até uma coincidência de nome ali, né? Então, eu acho que tem várias perguntas aí. Vamos ver se você consegue colocar para que a Ellen responda. Ellen, como eu disse, vai ter que ter a parte 2 para você falar de tantas particularidades no próximo momento, mas o Gonzalo vai colocar aí 1 ou 2 perguntas para você poder responder para a gente de maneira bem prática. Por favor. Pegar a tua contextualização da cadeia de valor até o garfo, né? Foi muito importante você comentar isso, porque tem uma pergunta aqui do Eduardo Jacome, que ele fala de um exemplo que ele deve ter presenciado, que em um certo supermercado foi percebido um colaborador usando uma peneira para retirar bicho da farinha de trigo, para poder usar a farinha para a produção ali, né, de produtos do supermercado no seu dia a dia.
ele faz a pergunta, é algo normal? A gente obviamente sabe que não, mas eu coloco o ponto na pergunta dele, na contextualização dele, que tem todo um processo que você comentou, né, que está dentro de um certo controle, desde lá do campo, indústria, aí chega no ponto de venda, né? Aí no ponto de venda, como que o Food Defense, a segurança de alimentos, atua ali também no ponto de venda? Porque uma ação como essa pode gerar, obviamente, aí uma contaminação, enfim, alguma coisa por uma questão operacional, né, um uso indevido, né, do insumo, e pode refletir, né, quem não entender que ocorreu ali naquele estabelecimento, pode voltar na cadeia e achar que isso é da indústria, né, e voltar na indústria em vez de voltar na revenda, vamos dizer assim. Como que tem aí a figura da segurança de alimentos, da vigilância, né, para atuar nesse sentido aqui na ponta, que é o passo antes de chegar, né, no consumidor final, que também, como você bem colocou, tem também sua responsabilidade em garantir a integridade dos alimentos? O varejo tem que trabalhar conceitualmente com as mesmas ferramentas. Então, vai ser boas práticas de fabricação, APPCC, e o grande varejo tem departamentos e gente extremamente séria na área de food safety, tá? Eu tenho o prazer de colaborar com um grupo que atua com um sistema que chama Global Markets, que foi algo que a gente incentivou a criação desse grupo, porque Global Markets é um programa da Global Food Safety Initiative, que é a entidade mais importante hoje em determinar, digamos, a evolução da segurança de alimentos e das normas de gestão de segurança de alimentos. E a GFSI, então, ela acabou influenciando muito esse mercado, e deixa eu só voltar a fita, porque eu tergiversei e me perdi. A pergunta, senão eu vou para lá, era sobre a farinha, eu falei do prazer do varejo, de atuar com esse grupo do varejo, senão eu fico falando de outra coisa. Então, só para saberem que existe um programa que chama Global Markets, que é especialmente para os pequenos e o grande varejo, ele tem muitos, por exemplo, quem tem uma rotisserie dentro do supermercado, então eles têm muito cuidado e eles são bastante sérios. Então, não é usual isso acontecer. Agora, não é uma boa prática, não é para se fazer. Agora, fazendo análise de perigo e risco, desculpe, mas não é tão arriscado assim, tá? A menos que tivesse uma quantidade muito grande de caruncho, porque o caruncho, inseto, ele é um habitante acidental usual dessa cadeia de produção do trigo, por exemplo, tá? Sim. E em qualquer condição climática do Brasil, os ovos de caruncho podem eclodir. O problema é só se eu deixar uma contaminação muito grande, porque aí eu vou ter um monte de material orgânico que pode umedecer pontualmente a farinha, e alguma contaminação de bactéria que exista pode, de repente, levar à multiplicação bacteriana. Mas se for uma quantidade pequena, gente, pode realmente peneirar, joga fora e come. Tá? E se comer o caruncho também não faz mal, porque a gente pode comer inseto. Na ONG a gente tem apoiado grupos que estudam inseto para fins alimentícios humanos, né? Para animal, inclusive, já está permitido no Brasil, especialmente para ração de peixe. Tá? Então, grilo, por exemplo, né? Eu já comi, até vou contar, porque eu não posso pregar isso se eu não fizer a minha mente aceitar isso. Então, eu faço um trabalho mental de aceitar isso, e já, por conta disso, já comi grilo, já comi saúva, escorpião frito, ovos de caruncho, que mais? Tem mais coisa que eu já comi, tá? Então, pode comer inseto, só não pode quem tem alergia, porque tem uma alergia cruzada, especialmente com quem tem alergia a crustáceos, tá?
Então voltando, existe, é uma má prática, existe o risco, sim, de contaminação, se ela for em maior monta, por maior tempo, que possa ter criado bolsões com alguma umidade que pode levar à multiplicação de bactérias, mas se não, não é tão grave, não, tá? Mas é uma má prática, não pode. Indica uma falha de armazenamento, higiene, alguma coisa aconteceu. Sim. E aí tem uma pergunta aqui muito importante que vai com certeza cobrir e vai ajudar muitos das pessoas que estão assistindo agora, que é: quais os fundamentos essenciais que uma empresa deve seguir para implantar o Food Defense? Quem faz essa pergunta é a Beatriz Machado. Tá, então, como fazer a implementação? Primeira coisa que eu diria é estudar Food Defense. Ou contratar um estudador. Um consultor, muitas vezes, é o estudador. Tá? Porque hoje em dia os quadros são muito enxutos, às vezes a empresa tem pessoas fabulosas que têm toda a condição de fazer, mas ela não tem o tempo. Tá? Então, contrata alguém ou estuda. Primeiro eu tenho que entender o que é Food Defense. Depois eu posso e devo fazer um diagnóstico do status de Food Defense na empresa. A gente, deixa eu até voltar um pouco a fita, antes de falar o como, que eu lembrei que eu esqueci de falar os tipos de problemas de Food Defense. Nós nos concentramos em sabotagem, mas tem também atos de bioterrorismo, tentativas de extorsão, e hoje em dia tem que estar muito atento a ataque cibernético, tá? Então, eu vou falar um pouquinho, porque a gente, em função disso, tem que ampliar a nossa visão dentro da empresa para poder fazer esse diagnóstico, essa avaliação, pode chamar auditoria, como quiser, tá? Então, tentativa de extorsão, você não tem muito controle, porque isso é externa, tá? Então, se a gente pegar o caso do rato Coca-Cola, que não era rato, que foi tentativa de extorsão, tá? Aquilo, como que você vai controlar? Você tem que ter um bom gerenciamento de crise, tá? E provar que você não tem problemas, tá? Quando eu falo de ataque cibernético, também você não tem, em geral, controle? Mais ou menos. Você tem que ter um sistema o mais sólido possível e o mais seguro possível no seu sistema de informática, né? Agora, parece ser que, mesmo tendo sistemas robustos, tem hacker que é tão, como é que se diz, inteligente e expert, que mesmo assim existe ainda algum risco, tá? Recentemente eu vi um artigo, deixa eu só até ver aqui se eu localizo, que eu botei uma colinha aqui, tá, gente? Porque se precisasse eu ia usar a colinha. Desde que inventaram o papel, a gente... Enquanto você procura aí a sua colinha... Já achei. É importante destacar que esse olhar, que eu queria que você incluísse dentro dessa questão de sabotagem, já vamos dar de tabela aqui uma resposta, Ozawa, para a pergunta que foi feita sobre o fraud, né? Fraud defense. Então, a gente fala as pessoas não conseguem diferenciar, então é importante dar uma pinceladinha nisso, por favor. Tá bom. Mas então, eu li um artigo que fala de um coletivo de hackers anarquistas que, traduzindo em português, da ameaça persistente avançada 69420, que causou um ataque cibernético de 150 mil câmaras de segurança associadas a um fornecedor de tecnologia, tá? Então, e tem mais também o risco do psicopata, tá? O psicopata, a gente tem atuação interna, que é a observação de comportamento de pessoas, tá? Então, eu tenho basicamente dois grandes tipos de barreira no Food Defense que eu devo avaliar, né, e verificar a minha vulnerabilidade, e, em caso de vulnerabilidade, fazer ações de mitigação. É a questão da estrutura, que começa com a parte externa, né? Eu consigo entrar com facilidade nessa estrutura? Qual é o meu nível de proteção de barreiras físicas, tipo muro, portas? Como é que eu consigo entrar naquela empresa?
que proteção eu dou, eu só preciso tomar cuidado com o tempo, senão eu vou ficar entrando em muito detalhe, mas enfim. Então, quando entra um caminhão, que documentação eu peço? Eu deixo o ajudante entrar e avalio também dados desse acompanhante, enfim. Então, como essa primeira barreira externa, tá? Depois, eu vou verificar, então, barreiras internas. Eu sou, por exemplo, eu vim fazer manutenção na área do pasteurizador, tá? Eu vou poder ter acesso, por exemplo, ao laboratório? De jeito nenhum, tá? Então, eu controlo a entrada das pessoas e as pessoas externas têm que estar sempre acompanhadas por alguém da empresa, alguém que conheça a empresa e que seja de confiança da empresa, tá? Então, que mais? Eu tenho que treinar as pessoas, eu dou um treinamento muito mais profundo para nível gerencial. Se a gente, se for food design no nível gerencial, a gente, inclusive, induz as pessoas a pensarem como um atacante, tá? Então, a gente dá exercícios de como fazer cálculo, por exemplo, de quantas pessoas eu vou matar, eu quero que a pessoa que é, por exemplo, bioterrorista, dependendo do caso, ela quer matar e causar terror. Então, quanto eu preciso de um agente tóxico XYZ, tá? Ellen, eu queria até fazer um comentário sobre esse ponto, porque aqui nós temos profissionais, já vi aqui o nível dos profissionais, existem pessoal da operação e tem um pessoal estratégico. Então, falando agora de estratégico. Exatamente, aquilo que nós certificamos, pessoal, um treinamento como esse, o nível de acessibilidade, não é para qualquer fase do seu time, porque é um tema esse que tem que ser muito bem controlado para que não vaze a informação a ponto de tornar um risco para a empresa. Então, nós estamos falando do staff estratégico da empresa, que vai ter acesso à informação e contra-informação para evitar o perigo. Okay? Exato. E tomar, então, muito cuidado, né, porque, inclusive, eu fiz um curso de Food Defense na Michigan State University, e chama John Spink. Vocês podem acessar, ele tem muito material disponível na internet. E o John Spink fala, então, e por mais que a gente controle, né, ele fala, de repente, aqui neste curso eu posso ter alguém que é um atacante. Tá? Mas voltando então às barreiras. Então, primeiro, o nível estratégico a gente aprofunda. Aí, o nível estratégico ou o consultor vai trabalhar no nível operacional. Porque no nível operacional as pessoas têm que entender que elas também têm que ser barreiras e têm que ser observadores para que, se notarem comportamentos estranhos, esses comportamentos estranhos têm que ser reportados. E tem que existir um sistema na empresa para que a gente, entre aspas, fique de olho nas pessoas, para que a gente não corra risco de ter ali dentro gente que possa ser atacante. E outra coisa, muito importante, que a gente não tem aí na estrutura física possibilidade de invasão. Então, a gente já viu empresa que a gente fez diagnóstico, que tudo parecia lindo, maravilhoso. Era uma vez uma empresa que tinha um nível de entrada todo controlado, aí a gente que entrava com um carro como eu, entrando no carro, imagine que você tem um nível aqui onde está o estacionamento, e ele tem depois um declive, onde tinha uma mata, né? E a gente tinha que contornar a mata, que tinha um caminho asfaltado ali para acessar a unidade que ficava no nível inferior. O que a gente descobriu na nossa avaliação? Um caminho de rato, entre aspas. Tá? No meio das árvores tinha um caminhozinho que dava além das catracas, e eu consegui invadir, porque quando a gente faz, se for food design, a gente inclusive combina se vai fazer a avaliação à noite, avisa-se a segurança, porque a gente vai tentar, inclusive, invadir a empresa, tá? E nessa empresa a gente conseguiu invadir a fábrica, só que, óbvio que com uma lábia, eu só posso fazer isso se eu não for conhecida na fábrica, né? Cheguei lá com uma bela lábia, eu sou amigo do gerente, piriri, pororó, me mostraram tudo,
Depois eu andei livremente lá, cheguei no laboratório, peguei um produto de toxicidade nível 3 diamante de Rommel. Isso aqui, para quem não sabe, é uma forma de avaliar a toxicidade, níveis 1, 2, 3, 4. 3 já é bastante tóxico, tá? Enfim, então, avaliar as vulnerabilidades do ponto de vista do seu sistema de estrutura física e de todo o seu sistema como você trata pessoas. Então, é isso que você faz, avaliou, viu as vulnerabilidades, qual é o nível de acessibilidade que eu posso ter, e aí fazer as ações de mitigação. E treinar, de vez em quando, então, a sua equipe técnica, retreinar a sua equipe gerencial, os estratégicos, e acompanhar as evoluções. E, se quiserem ajudas para estabelecer o plano, né, o FDA, eu falei que ele tinha o sistema Carver, atualmente ele mudou, ele tem um sistema que chama Plan Builder, tá? Então, excelente, acho que isso, excelente. Eu esqueci de outro negócio, psicopata. Tá? Sim, vamos lá, vamos falar desse psicopata aí para a gente. Só o seguinte, quando eu comecei a estudar isso, eu fui estudar o que era psicopata, porque para mim não era muito claro. Psicopata é aquela pessoa que ela é capaz de fazer um mal e ela não tem arrependimento nenhum, ela não é capaz de se arrepender. Não se sabe bem ainda, porque até onde eu vi com a minha irmã, que é psicóloga, não se sabe bem por que aparecem os psicopatas? E a psicopatia também ela tem vários níveis, né? Então tem psicopatas leves na nossa sociedade que não vão causar um grande dano, né? O problema são alguns que felizmente é uma porcentagem menor que podem de repente ter uma mentalidade de fazer ruindade e até se divertir com aquilo, né? Então, por isso, ficar de olho no comportamento das pessoas. Então, isso é muito importante, tá, gente? Excelente, Ellen. É fantástico. E, como eu disse, nós vamos ter que vir na parte 2, no próximo momento, porque nós temos aí mais de 5 perguntas acumuladas aqui, que os nossos ouvintes vão nos enviar. Quero agradecer a cada ouvinte que participou, enviou suas perguntas. Tem perguntas na área dos alimentos diretos, indiretos, sobre os refrigerantes, como ter um controle, qual o nível de seriedade dessa contaminação que pode alcançar através de alguns alimentos e bebidas. Estão falando até do churrasco grego aqui, os nossos ouvintes. Até o churrasco grego. Mas a doutora Boa Nova aqui já entrou nos auxiliando e respondendo parte. Então, muito obrigado a participação de todos vocês. Doutora Boa Nova, tudo bem? Está por aí? Mais uma amiga aí, cientista do tema. E, Ellen, agora nós chegamos no momento que, em homenagem a você, nós vamos até mudar o nome, porque o nosso quadro é chamado Jogo Rápido, né? Mas agora eu quero saber qual é o quadro de hoje, Osalva. Como é que vai funcionar com a doutora Ellen? O quadro de hoje, carinhosamente, será chamado... É um bate-bola. Carinhosamente, Ellen, vai ser chamado de saia justa. Uau! Mas eu não estou de saia, eu estou de calça. O Osalva começa essa pergunta para você responder e ele vai explicar como funciona, Ellen, por favor. No saia justa, Ellen, com uma palavra, uma frase, né, a gente vai falar aí 4 temas e você resume para a gente, né, fala aí o que vier na tua cabeça, no teu coração. E eu começo falando para você, Ellen, um desafio. Eu acho que o meu maior desafio nesse momento é tornar essa ONG, o Instituto de Responsabilidade Social, conhecido, autossustentável e conseguir voluntários para nos ajudar nessa missão de ajudar os pequenos na área de alimentos, tá? Que desafio muito bom. Machado? Muito bom, muito bom. Eu estou tão entretido aqui com as perguntas no site, cara. Tem muita gente boa da área de alimentos aqui, viu? Pede para o pessoal mandar o contato. Eu prefiro o WhatsApp do que o e-mail, mas se tiver que ser e-mail, eu posso responder. Nós vamos fazer essa ponte, porque tem uma novidade, nós vamos falar agora, né, Ellen? Porque nós vamos deixar para o próximo programa as nossas novidades, o que a gente está lançando de parceria. Isso vai ficar para um próximo programa, o pessoal vai saber. Mas eu quero aqui deixar, dentro desse jogo de perguntas, qual é o desafio Você perguntou desafio, Osalva? Ele perguntou desafio. Então eu vou ter que perguntar qual a conquista da Ellen
dentro desse universo do conhecimento, falando aí da sua área de atuação? Olha, eu não gosto de ser pretensiosa, mas eu acredito que a minha maior conquista foi estar quase, obviamente, sempre na vanguarda, né? Porque eu comecei treinamentos de HCCP quando poucos faziam treinamento de HCCP. Aí eu fiz um credenciamento pela International Recipe Alliance e ainda poucos oferecem isso no país. A cultura eu comecei a estudar intuitivamente antes do ano 2000, até que depois eu fui para a GFSA e vi o Frank Yanas falando de coisas que eu falava, porque eu comecei a trabalhar um pouco nessa área comportamental, né, porque cultura é um bicho de duas pernas, perna técnica, perna comportamental. Como técnica, eu conhecia um tanto de perna técnica e precisava conhecer do comportamental. Depois chegou uma hora que eu vi que, por mais que eu estudasse, eu jamais conheceria como quem é da área. A gente agregou, então, uma pessoa que, por acaso, é minha irmã, que é doutora na área de psicologia social, e, enfim, então eu acho que vários casos, né, o Food Defense, a gente que foi um dos primeiros a falar disso, depois sistema de gestão de segurança na área de embalagens, HCCP na área de embalagens, desenho sanitário, e com isso vários colegas às vezes me falam que se inspiraram nessa minha atividade e que hoje estariam nela com um pouco de inspiração pelo que eu fiz. Então, eu acho que isso é uma conquista da qual eu posso ficar feliz. Com toda certeza. Então, Zó. Você me escuta, Ellen? Bora lá. Eu acho que ela travou, Machado. Será? Não, mas é só para criar emoção, pessoal. Enquanto ela volta, pessoal, é importante dizer... Não, enquanto ela volta, tá caindo pergunta, né? Tá caindo caindo um monte de pergunta. E o que a Ellen falou, eu estou vendo aqui o Fideli falando, que saudade do McDonald's. Fideli, bons tempos que eu auditava as suas lojas, né? Falando de segurança alimentar, aniversário do hambúrguer, batendo nos quesitos de operações. Realmente, ela caiu, mas ela vai voltar, pessoal. Vai voltar. Só entrar no link novamente. Então, Fideli está comentando aqui, trabalhamos juntos no McDonald's, e realmente, naquela época, não tinha todo esse material que nós temos hoje, farto material, mas também nós trabalhávamos nas bases, né, para evitar que o mal maior alcançasse os nossos clientes. Eu queria até fazer um comentário, que esse curso que a Ellen comentou, deixa eu ver se ela entra aqui, eu estou em contato aqui. O HCCP é um curso fantástico, eu fiz esse curso, enquanto ainda na antiga empresa, na Mondelez, e traz os pilares aí, de Food Defense, traz os pilares da legislação. Todavia, um bate-papo com a Ellen, de 1 hora, 2 horas, 3 horas, como eu já tive, vale muito mais do que um curso completo, porque ela traz, Osal, na praticidade, todo o conhecimento. Ô, Johnny, estamos vendo a Ellen voltando aí? Ver se a gente volta. Osal, consegue citar um pouquinho dos nossos convidados que estão conosco? Estamos com pessoas assim de diversas áreas de conhecimento, mas doutora, né, Boa Nova, que nos auxiliou na questão do churrasco grego, né? Muito bem colocado aqui. A Grazi Viotti, que deixou pergunta, a Natália Lima, tem muita gente aqui que está participando, a Paty, né, Rockberg, que fez uma pergunta muito, muito importante, que infelizmente a gente não conseguiu colocar aqui para a Ellen, e olha a nossa querida Ellen de volta. Voltei, gente. A gente estava prestigiando os participantes aqui, enquanto você estava voltando aqui para falar. Eu tenho 2 conexões, né, eu até conversei com eles que hoje parece que o tempo nublado atrapalha um pouquinho, porque hoje, quando eu fiz um trabalho com um cliente, caiu umas 2 vezes, aí eu tenho 2 conexões, que eu pago as 2, mas muitas vezes eu recebo
um serviço que é assim, que faz vai e deixa a gente com a cara de baixo. Né? Eu, de repente, me vi falando aqui, eu falei, a pessoa não pode nem falar, se meter a falar que conquistou alguma coisa, lá vem a internet e derruba a gente. Não pode conquistar nada, não. Imagina. Conta do Ozal, Ellen. Eu estava fazendo um comentário, Ellen, que eu fiz o curso HCCP, mas um bate-papo com você de 2 ou 3 horas que vai precisar vale muito mais do que o curso, porque é na veia o conhecimento. Então, todo merecimento a você pelo seu estudo, pela ciência que você se dedicou. Ozawa, a próxima pergunta. Ellen, com esse desafio, com a conquista, com toda a tua história, qual é o sonho da Ellen hoje? Olha, o meu sonho atualmente é conseguir continuar levando o trabalho da Food Design aqui no Brasil, e com o trabalho sendo muito dele hoje online, eu estou sonhando em levar a Food Design para fora do Brasil, tá? Então, se eu vou conseguir, um outro desafio. Eu tenho o desafio da ONG e tem esse outro, né? Então, eu estou começando enfim, contatar pessoas para entender o mercado em Portugal, estou vendo uma assessoria de alguém que conhece bastante lá o mercado, né, para poder ver se é possível fazer esse sonho funcionar. Pois, Ellen, é quando? Vamos atravessar o oceano. É quando? Não, e parte desse sonho é meio que associar o profissional. Eu fui para Portugal algumas vezes, eu realmente me apaixonei por lá, especialmente pela região de Matosinhos, que é do lado do Porto. É uma região muito bonita e com muita facilidade, de tudo muito simples, assim, de se chegar, dá para você não precisar de carro. Então, eu estou associando um sonho pessoal de um dia ir morar lá, não necessariamente eu vou morar o tempo todo, de repente vai ficar comutando, mas é o sonho e gostaria de levar a Food Design. Tá. Mas eu falei para você não contar toda a novidade, segura para o próximo programa. Então, tá bom. Maravilha, Ellen. Dizem que meu avô era português. Eu estou com dúvida. Chamava Joaquim Machado. Eu estou com dúvida. Quase nada português. Né? Bom, eu sou Almeida e sou Lopes, né? Eu sou descendente de português. A única coisa é que eu sou descendente de português há muito tempo. Eu devo ser a 6ª ou 7ª geração. São portugueses que vieram na época da invasão holandesa para São Luís do Maranhão, século XVII. Então, as raízes são portuguesas, mas a gente tem dificuldade, e mesmo para fins de árvore genealógica e visto, eu não consigo por esse caminho, porque está muito longe. Eu sou brasileira. Vamos entrar... uma palavrinha que você conhece muito bem, Ellen, nós vamos entrar em Portugal como critical skills, ok? Critical skills necessário, ok? Muito bem, Ellen. Simplesmente um respeito muito grande, uma vontade, sem deixar jamais a minha raiz e a minha terra maravilhosa, que é o Brasil. Bora, Brasil. É isso aí. Última pergunta, mas não menos importante, quando esse programa fica bom, chegamos ao final, e aí a última pergunta, que Ellen, como pessoa, como profissional, o legado que você quer deixar, Ellen? O legado que eu quero deixar é mais segurança de alimentos para o nosso povo, porque a gente não consegue mensurar o tamanho do nosso trabalho, né? Mas potencialmente, a gente trabalhando com as empresas, aumentando o nível de segurança de alimentos, a gente está dando mais saúde para as nossas pessoas e respeitar a saúde faz parte, para mim, de um valor maior, que é o respeito ao próximo, tá? Respeito à vida do próximo. Né? Excelente, Ellen. Muito obrigado por um legado tão lindo. E aí, Ellen, eu tenho que dizer a você, chegamos ao final de mais um Perda Zero. Tá bom, eu adorei conversar agora com que vocês. fica bom, né? Então eu vou pedir que, Ellen, em respeito à sua tão gentil participação e pronto aceite, né? Eu repito, ela estava vindo de Portugal, pediu tolerância para ela se organizar e está aqui conosco.
vai voltar, porque nós vamos te convidar de novo, em respeito a todos esses ouvintes que estão cheios de prazer. Aqui. Eu quero passar para você fazer as suas considerações finais, porque temos aí que já encerrar, e daqui a pouco eu passo para o Anderson. Eu diria que, como consideração final, além da gente se preocupar com o lado acidental da segurança de alimentos, que isso é muito usual, o Food Defense, quando veio, ele veio meio forte quando as normas pediram, as normas da GFSI colocaram como requisito, um monte de empresa que estava atrás da certificação, o que já tinha, o que precisava renovar, trabalhou fortemente no Food Defense. Também teve um movimento forte quando teve a Olimpíada, quando teve a Copa, porque nesses momentos o risco aumenta, obviamente, tá? Mas parece que isso está um pouco de lado e esquecido, e ele não pode ser esquecido, porque, como a gente falou, é a outra face da moeda do food safety. Eu tenho um lado que é o acidental e o outro que é proposital, e do que eu entendo, este risco está aumentando, tanto o risco de sabotagem, porque na medida em que eu tenho dificuldades econômicas e tenho dificuldade de melhor remuneração, em relação a quem trabalha comigo. E como nem sempre também a gente consegue que o tratamento seja com uma boa equidade, né? Nem todos trabalham com esse valor equidade nas empresas, eu posso ter situações que podem aumentar o risco da sabotagem. E tem o outro lado, que eu acredito que até o Carlos possa ajudar mais do que eu, né? Nós temos que trabalhar juntos nisso, né, Carlos? Que é o lado, então, do risco cibernético, porque isso, às vezes, as empresas não estão percebendo. E imagine, de repente, eu ter as minhas imagens de câmera hackeadas, eu tenho toda a minha empresa aberta para quem hackeia. Em geral, eu não sei, tem os hackers que fazem testes, que são os hackers do bem, né? Tem um outro grupo que diz que hackeia em nome do bem, mas eu acho que a grande maioria que tem essa atitude de invadir o que é do próximo, gente, não é de bons princípios e não é de bons valores. Então, esse risco existe e tem que ser tratado, tá? Então, é o que eu diria, assim, como última mensagem. Tá bem? Muito obrigado, Ellen. Meu parceiro, é contigo. Muito obrigado. Ellen, fantástico. Gratidão pela tua presença. Parece que vai cair de novo. Vai ter parte 2, parte 3, parte 4. Não vai não. Obrigado por estar aqui conosco. Eita. Obrigado aí, pessoal, todo mundo, né, pela presença, perguntas super importantes aqui, Ellen, que depois você vai poder ver no programa gravado, e a gente também, né, vai tentar mandar todas para você. E, cara, a gente se vê na próxima quinta-feira, né, Machado? Como sempre, com grandes novidades. Hoje o Tacada de Mestre ficou lá atrás, ninguém nem lembra mais, né, desse programa. Hoje batemos todos os recordes possíveis e imagináveis, porque nós somos o Perda Zero, né, Machado? O programa mais querido, mais amado, mais esperado da quinta-feira à noite, às 20 horas. Forte abraço para todos. Maravilha, abraço a todos. Meus queridos, eu agradeço a todos vocês. Carlos e Anderson. Muito obrigado, Ellen. Agradecemos a todos vocês, aos nossos ouvintes que respeitosamente nos acompanharam. Muito obrigado pela presença. Eu estou ouvindo aqui inúmeras mensagens te parabenizando, Ellen. Então, muito legal. A todos que não pudemos responder as perguntas, nos perdoe. O Osal é o grande mestre nisso. Ele vai acompanhar as perguntas e nos mandar, e nós faremos isso. E olha, só para vocês saberem, hoje tivemos aqui um tema, e daqui a uma semana nós teremos falando sobre a operação propriamente dita. Todo esse conhecimento, teremos aqui um profissional da área de alimentos também falando sobre a operação. Então, a todos vocês, um excelente final de semana. Meu parceiro Osal, muito obrigado. Ellen, muito obrigado. Receba aqui, atenção, olha, hoje você tem a família Machado em peso. Minha esposa, minha filha, meu genro, que é da área de alimentos, está em viagem te acompanhando, porque ele fabrica as máquinas na área de alimentos. Então, esse pessoal todo focado para fazer, como sempre diz o nosso amigo Luca, né, Osal, um mundo melhor. Queremos aqui esse Brasil sempre abençoado. A todos vocês, muito obrigado e até uma próxima quinta-feira. Um beijo. Beijos.